Alô, queridos, tudo bem? Dia 7 do 4 de 2026, 7 de abril de 2026, 19 horas e 36 minutos. Espero que todos estejam bem, amém? Vamos aqui hoje, na aula de hoje, falarmos... Vamos ler o capítulo 1 de Atos, numa sequência que eu acho bem interessante aqui para nós aqui, que estamos aprendendo a palavra do Eterno, gente. Eu, quando comecei, o primeiro livro que eu li foi o de Atos, né? E o Eterno falou comigo de uma forma muito clara nesse texto, nesse livro de Lucas, que é um livro de suma importância para aprendermos o que é ser igreja, já que estamos fazendo uma sequência aqui do que não é uma igreja, né? Do que é uma igreja fake, uma igreja que se afastou das suas raízes. Então nós estamos aqui para ensinar aquilo que a Bíblia nos ensina que é realmente a igreja verdadeira. Vamos agradecer ao Eterno em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa oportunidade de estar aqui. Fala conosco de uma forma clara, objetiva, nos ensina, nos exorta. Seja conosco, em nome de Yeshua HaMashiach. Fala com teu servo e com todo o teu povo, no nome do Mashiach Yeshua. Amém? Peço que você venha compartilhar essa mensagem, amém, com as pessoas que você quer que conheça a palavra, porque aqui é uma série de estudos. Estudos é para quem quer aprender a palavra do Eterno, né? O estudo, eu vou estar lendo versículo por versículo com notas, tabelas do hebraico, do grego. Isso aqui é um ensino para quem quer ler Atos e não sabe como. Então, estou fazendo esse trabalho aqui. Fiz os 2 primeiros capítulos. Eu vou falar hoje o primeiro capítulo, amanhã o segundo, tá? E vamos dar sequência e vamos aprender aqui com o livro de Atos dos Apóstolos. É de suma importância você compartilhar essa aula de hoje para que outras pessoas também possam conhecer as Escrituras. É aquilo. Quem gosta de oba-oba não vai gostar de uma live dessa. Essa live é para ensinar. É para aprender. Você vai aprender o que está escrito por detrás do texto. Muitas vezes você não sabe qual o significado que está ali, mas é de suma importância você aprender para você saber o que é a igreja, qual o contexto que a igreja viveu. E por isso que estamos aqui. Essa live vai ficar gravada. Eu no futuro vou também deixar esse PDF para quem quiser aprender. Amém? Vamos iniciar aqui, lembrando que as nossas aulas são diárias aqui no YouTube, depois das 7 horas da noite. No topo está o nosso e-mail, a forma de contato e a maneira de honrar esse trabalho. Amém? Vamos lá. Vamos dar aqui início aqui. Opa! Eu quero na página errada aqui, pera aqui. É essa aqui. Opa! Aqui. Deixa eu voltar aqui porque eu fiz um capítulo. Agora vai, né? Abriu a janela do qual é o nome desse aqui? Desse navegador da Microsoft aqui. Agora vamos lá. Introdução ao livro de Atos. Vocês vão aprender sobre o livro de Atos, que é o primeiro livro, um livro de suma importância para o nosso ensino aqui, tá bom, pessoal? Vai ficar bem didático, bem legal aqui. Vou tentar aumentar mais um pouquinho para você ler aí junto na sua TV ou pelo seu celular, ok? O autor do livro de Atos é Lucas, o médico amado, registro Lucas 1 ao 4. A autoria é confirmada pela continuidade com o terceiro evangelho. Data da escrita aproximadamente 62, 64 depois de Cristo, antes do desfecho do julgamento de Paulo em Roma. O nome original é chamado de Praxeas Apostolon. Contudo, muitos estudiosos sugerem que o título ideal seria
atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Propósito: registrar a expansão da igreja sob a orientação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, provando que o cristianismo não era uma rebelião política, mas o cumprimento das promessas de Elohim. Agora vamos analisar versículo a versículo, tá? E vamos aqui ler cada versículo e referências aqui para vocês. Versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que deixei Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Porque na Bíblia em português vai estar Jesus, tá ok? Jesus. O primeiro tratado refere-se ao Evangelho de Lucas, Ato é o segundo volume. Teófilo, em grego, Teófilos, Theos e Philos, Deus, mais amigo, amado. Significado: amigo de Deus ou amado por Deus. Provavelmente o oficial romano de alta patente, pelo título excelentíssimo, usado em Lucas 1:3, que talvez tenha financiado a pesquisa e a escrita de Lucas. Isso é provavelmente. Alguns acreditam que Lucas está escrevendo para a igreja. Ele usa esse trocadilho aqui, Teófilo, que seria amigo de Deus, a igreja, ok? Mas isso, tese, tá? Começou a fazer ensinar, esse é o ponto vital. O Evangelho narra o que Yeshua começou, Atos narra o que ele continua fazendo do céu através de sua congregação, a sua carral, aquele lá, ok? Primeiro versículo, viu que quantas informações que você tem dentro do texto que você não encontra no português. É interessante, né? Legal. Versículo 2. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Recebido em cima, está referindo-se à ascensão, né? Refere-se à ascensão, a subida do Mashiach. Pelo Espírito Santo, note que, mesmo após a ressurreição, Yeshua opera no poder do Espírito. Isso estabelece o padrão para os discípulos. Ninguém faz a obra de Elohim sem auxílio do pneuma, Ruach HaKodesh, o Espírito. Versículo 3, tá vendo? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Elohim. Infalíveis provas, do grego tekmerion. Tekmerion é um termo técnico que indica uma evidência decisiva e inquestionável. Yeshua não era um fantasma, ele comeu e foi tocado, ele comeu e bebeu com os discípulos. 40 dias, no pensamento bíblico, o hebraico Arba'im, 40 é o número da preparação e provação, como os 40 anos no deserto ou os 40 dias de jejum de Yeshua. Aqui é o período de transição da presença física para a presença espiritual. Reino de Elohim, o tema central do ensino de Yeshua, não o reino político geográfico, mas o governo de Elohim nos corações e na história. Deus reinando no meio do povo. Excelente! Vamos dar continuidade aqui à jornada para entrarmos no momento crucial de transição, a ordem de espera, correção das expectativas políticas dos discípulos e da promessa da capacitação sobrenatural. Vamos lá. Versículo 4. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvires. De mim ouvires. Então aqui o capítulo 4, aqui é o versículo, tá? Do capítulo 1 do versículo 4. É o versículo embaixo, é a nota, tá? Então, versículo 4, aqui é o versículo que vai estar na Bíblia de vocês, tá? Para vocês acompanharem aí, Atos 1, verso 4, tá? Aí você vai ler lá. Então, a nota que eu estou colocando aqui embaixo, ok? Não se ausentar de Jerusalém. Do grego, chorizo, não tem som aspirado. Separar-se, partir. Jerusalém era o lugar onde Yeshua fora crucificado. Humanamente era o lugar mais perigoso. Espiritualmente, porém, era o ponto de partida profético. Esperassem. No grego, perimeno. Perimeno não é uma espera passiva, mas uma expectativa ativa e vigilante. Então, no grego, perimero,
não é uma espera passiva, mas uma expectativa ativa e vigilante. A promessa do Pai refere-se à descida do Espírito Santo. No Antigo Testamento, no Tanar, profetas como Joel e Ezequiel já haviam sinalizado que Elohim derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Batizados, do grego baptizo, que significa mergulhar, emergir ou ser sobrecarregado por. Contraste, Yeshua faz uma distinção entre o ritual externo, o rito externo, água, e a transformação interna, revestimento do poder, o Espírito. É a transição do ministério preparatório de João Batista para a era da igreja, a comunidade. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? A mentalidade dos discípulos. Eles ainda estavam focados em uma libertação política e geográfica, fisicamente. Restaurarás a Israel? A palavra grega apokatisteme sugere devolver algo ao seu estado original. Eles esperavam que Yeshua expulsasse os romanos e estabelecesse o trono de Davi. Imediatamente era o que eles aguardavam. Mas Yeshua veio trazer um reino de Deus. Verso 4, capítulo 1, verso 7. E disse-lhes: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu, papai, pelo seu próprio poder. Tempos ou estações. Aqui Lucas usa duas palavras gregas distintas para tempo. Cronos, o tempo sequencial do relógio do calendário, o tempo comum. Kairos, o momento oportuno, o tempo de Deus, que não se mede em minutos, mas em eventos divinos. Muitas pessoas estão no Cronos, mas é o Kairos que nós devemos aguardar. Não é os minutos do teu relógio. Você já parou para ver? Vamos fazer uma nota aqui. Você já parou para ver que muitas das vezes as coisas de Deus se realizam na nossa vida num tempo que a gente não espera? E às vezes, muitas das vezes você é até surpreendido por Deus, porque você não esperava aquilo acontecer na tua vida. Então, é interessante porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Da nossa maneira, né? E não é do nosso jeito. E não é no nosso tempo. Isso é interessante da gente fazer um comentário aqui. O tempo de Deus, né, Kairos, não Cronos. Então muitas vezes você está olhando um relógio Cronos, mas devia olhar para a ação divina. É interessante que Daniel se prostrou para orar, para pedir uma resposta do Eterno, e o anjo levou 21 dias para responder ele, mas no início que ele começa a orar, Deus já responde. O anjo já desce. Ele levou 21 dias. O tempo espiritual não é o mesmo tempo físico. Então, às vezes a pessoa está esperando algo e quer que seja amanhã, no Cronos. Mas é no Kairos. Entendeu? Então, não é no nosso tempo. É no tempo do Eterno. Interessante? Você viu que no texto você não consegue perceber isso? Mas com a nota em cada versículo você consegue? Isso aqui é um estudo, tá? É uma aula para você aprender. Ok? Vamos lá. Tem que ser devagar, tá? Então, cara, poder aqui, a palavra é exousia, que significa autoridade delegada ou direito jurisdicional. Yeshua está dizendo que o calendário da história está sob o controle do papai. Ok? Quem sabe o tempo é o Pai, que é o Deus Criador. Tá ok? Yeshua, aqui ele fala que está sob o controle do Pai. O dia é a hora dele vir. Ele diz que é o Pai que sabe. É interessante. Versículo 8. Aí na sua Bíblia você vai ler assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra virtude do grego,
dunamis. É a raiz da palavra dinamite, significa poder explosivo, capacidade inerente para realizar milagres e resistir a perseguições. Veja isso aqui, para resistir perseguições. Testemunhas, do grego martus, é a origem da palavra marti. Ser uma testemunha de Machia significa estar disposto a morrer pela verdade que se anuncia. Você tem essa disposição? Geografia da missão, este versículo é o mapa do livro de Atos. Jerusalém, capítulo 1 ao 7, Judéia e Samaria, capítulo 8 a 12, confins da terra, capítulo 13 a 28. Veja, começa por Jerusalém, Judéia e Samaria e vai até os confins da terra. A lei sai de Sião. Amém? Tabela e termos técnicos. Aí o grego baptizo, kronos, kairos, dunamis, martus. E aí tem os seus nomes, significados, aplicação aqui na tabela. Nota! O reino de Israel. O reino de Israel é a expectativa dos discípulos. Atos 1:6. A pergunta dos discípulos em Atos 1:6 revela a tensão entre a esperança messiânica judaica e a missão espiritual de Yeshua. Contexto histórico e teológico. 1. Restauração política. No pensamento judaico da época, a vinda do Messias estava ligada à libertação do domínio romano e à restauração da soberania de Israel. A palavra apokatistemi, o termo grego para restaurar, implica o retorno de algo ao seu estado ideal. O discípulo esperava uma mudança geográfica imediata. A resposta de Yeshua. Yeshua não nega a restauração futura, mas redireciona o foco para o tempo de Elohim, ou Kairos, e a capacitação pelo Espírito para testemunho global. Ele quer que as pessoas falem disso, anunciem para o mundo todo. Significado para Atos. O livro demonstra que a restauração prometida começa com a regeneração espiritual e a inclusão de todas as nações no povo de Elohim. Dando continuidade ao nosso esboço de versículos, entramos agora no relato da ascensão, que marca a transição definitiva de Yeshua na terra para o seu trono celestial. Verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Olha que interessante, vendo eles, no grego, blepo. Lucas enfatiza que não foi uma visão interna ou sonho, mas um evento físico e visível, presenciado por testemunhos oculares. Uma nuvem o recebeu. Na Bíblia, nuvem, em hebraico, anan, não é apenas um fenômeno meteorológico, mas a Shekhinah, a presença gloriosa de Elohim, como no tabernáculo e na transfiguração. Yeshua entra na glória do Pai. Lembra da nuvem que descia para falar com Moisés? Então, a nuvem que os discípulos veem é a Shekhinah de Hashem. Verso 10. Estando com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Olhos fitos, do grego atenizo, significa olhar intensamente com espanto. Dois homens vestidos de branco, claramente seres angelicais, anjos. Eles aparecem em momentos de transição, como no túmulo vazio em Lucas 24:4. O número 2 atende ao requisito da lei para um testemunho verdadeiro. Verso 11. Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir ir. Homens galileus, um lembrete da origem humilde dos apóstolos, a missão não seria feita por generais, mas por pescadores da Galileia. Por que estáis olhando para o céu? Uma correção gentil, o foco não deveria ser a ausência de Yeshua, mas a missão que ele deixou na terra. Não fica olhando porque Yeshua foi embora. Vai cumprir a missão. Há de vir assim como. Essa é a promessa da parousia, segunda vinda. Lucas estabelece que Yeshua voltará da mesma forma, pessoalmente, fisicamente, em glória. Viu como que nós estamos caminhando aí? Como que é interessante, eu estou lendo e... Não precisa nem falar muito, né? É só ler ali para vocês verem como que é interessante a leitura de uma maneira esboçada. Deixe seu joia, tá? Essa aula é para quem gosta de aprender Bíblia, ok?
Verso 12 do capítulo 1 de Atos. Estamos no livro de Atos, aqui versículo a versículo, trazendo informações importantes. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, ao qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um Shabat, ou na tua Bíblia vai estar de um sábado. O que isso significa? A pessoa lê isso e não sabe o que isso significa. A distância do caminho de um sábado. Muita gente não sabe, né? A resposta aqui. Monte das Oliveiras, localizado a leste de Jerusalém, é um lugar profético. Zacarias 14:4. Caminho de um Shabat, no hebraico, Terrum Shabat. Era a distância máxima permitida para caminhar no Shabat, segundo a tradição rabínica, cerca de 900 a 1.000 metros. 1 quilômetro. Lucas usa isso para situar a proximidade geográfica. Eles estão muito perto, tá? Então, o caminho de um sábado, quer dizer, eles só podem andar até 1 quilômetro. Isso, por isso que eu estou falando. Você está lendo aqui a distância do caminho de um sábado. O que é isso? Você não vai saber porque não está escrito ali. Por isso você precisa dar nota para entender. Entendeu? É muito importante ter isso, né? E aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu comecei na caminhada, lendo o primeiro livro, que foi o livro de Atos, eu não tinha essas informações. Caminho de um sábado. O que isso significa? Né? Aqui esse é o versículo 12. Quando você abre a Bíblia aqui, você vai ver aqui, ó. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, né, do Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. O que é a jornada de um sábado? Fica sem sentido, né? O que é isso? E eu ficava lendo... tinha a resposta. Tá vendo como hoje está mastigado aqui? Veja como que é importante ler a Bíblia com esse contexto, porque aí você vai aprender. Entendeu? Versículo 13. Entrando, subiu ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Nome dos apóstolos, raiz hebraica e aramaica. Pedro, Shimeon Bar e Onar. Shimeon, aquele que ouve, Cefas, rocha, pedra, aramaico. Tiago, Yaakov, que a igreja transformou em Tiago, Iago. Suplatador ou que Deus proteja, mesmo o nome de Jacó. Yohanan, João. Yahuá é gracioso, dádiva de Elohim. Andreas, no grego, embora o nome seja grego, varonil, ele era irmão de Shimeon. Filipe, Filipos, em grego, amigo de cavalos, comum na região da Galiléia, influenciada pelo grego. Tomé, Tomá, aramaico, gêmeo, em grego era chamado Dídimos. Bartolomeu, Bartalmai, filho de Talmai, aramaico, provavelmente o Natanael. Mateus, Matite Yahu, presente de Elohim ou dádiva de Yahua. Tiago, filho de Alfeu, Yaakov ben Halfai, pode significar sucessor ou troca. Shimeon, Simão, Zelote. Shimeon, Hakana, o zeloso ou o fervoroso. Judas, filho de Tiago, Yehudá ben Yaakov, Yehudá, louvado ou aquele que celebra Yahuá. Viu? Estou mostrando os nomes nas perspectivas hebraicas. Você que não sabe os nomes dos apóstolos, aqui estão eles, aqui em hebraico e em grego os nomes deles, ok? Cenáculo, no grego, Hyperion, Hyperon. Quarto no andar superior, provavelmente o mesmo local da última ceia. A lista dos nomes. Lucas reafirma a autoridade dos 11. Note que Simão, o Zelote, membro de um grupo revolucionário anti-Roma, agora estava em paz com os outros, unidos por Mashiach. Ele era um guerrilheiro. Verso 14 do capítulo 1. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres Maria, Miriam, mãe de Yeshua, e com seus irmãos. Unanimemente no grego, omotumadon. Homo igual, tumos, mente, paixão. É uma palavra-chave em Atos, significa de comum acordo ou um só coração. Maria, Miriam, mãe de Yeshua. Essa é a última menção bíblica de Miriam. Ela não está sendo adorada, mas está em oração junto com os discípulos, esperando a promessa como todos os outros.
ela é uma irmã como qualquer outra irmã ali, tá ok? Não tem nada de superior aqui, tá? Essa ideia de Maria, mãe de Deus, isso é uma ideia lá de Semíramis, Ísis, tá? Na aula de ontem eu falei isso, tá ok? Vamos agora para a conclusão do capítulo 1. Esse trecho é fundamental porque mostra a igreja se organizando administrativamente e interpretando as escrituras para lidar com traição e perda. Agora vamos lá. A escolha do sucessor de Yehudá de Quiriote, Judas Iscariote. Versículo 15. Naquele dia se levantou-se Kefa, Pedro, no meio dos discípulos, Talmudim. Ora, a multidão era de quase 120 pessoas e disse: Pedro se levanta. Pedro assume seu papel de liderança entre os irmãos. Note que o grupo cresce de 11 para 120. 120 pessoas na tradição judaica. 120 era o número mínimo de homens necessário para estabelecer um conselho ou uma comunidade autônoma com seus próprios tribunais, o Sanhedrin menor. Tá ok? Número tudo a ver, tá? Tudo batendo. Versículo 16 e 17. Convém, irmãos, que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de David, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Yeshua, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ok? Convém que se cumprisse. Pedro não vê a traição de Judas como um acidente, mas algo que Elohim já sabia. É soberania divina. Sorte, grego, kleros, significa porção, herança ou lugar designado. Judas tinha uma porção legítima no ministério antes de sua queda. 18. Ora, 18 e 19. Ora, este homem adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se e rebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de sorte que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama. 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 Isto é um campo de sangue. Aceldama, do aramaico, Akeldama. Detalhes médicos. Lucas, como médico, descreve a morte de Judas ele descreve a morte de Judas com detalhes anatômicos que não aparecem em Mateus. Aparentemente, após o enforcamento, o corpo caiu de uma altura, resultando no que é descrito no texto, né? Então, Aceldama é engraçado esse nome. Aqui você percebe claramente o Lucas, ele dá um detalhe médico. Tá ali. Interessante, né? Versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Citações dos Salmos. Pedro cita o Salmo 69, 25 e 109, 8. Bispado, grego, episcope, significa cargo de supervisão, ofício, visitação. O cargo não podia ficar vago porque o número 12 era profeticamente simbólico para as 12 tribos de Israel. Vamos seguir. Versículo 21 e 22. É necessário, pois, dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Adão Yeshua, o Senhor Yeshua, entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Critérios para ser apóstolo. É aqui que eu falo que Shaul Hachalia não tem esse critério. Ter acompanhado Yeshua desde o batismo de João. 2. Ter sido testemunho ocular da ressurreição. Paulo não foi. Paulo, ele é um apóstolo, mas não um dos 12, tá? Assim como Barnabé foi, qualquer outro é, tá? Mas ele não está dentre os 12, tá ok? Esse aqui é o critério para ser apóstolo, tá bom? Porque é muito importante você saber disso, tá? Versículo 25, do 23 ao 25. Apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Orando, disseram: Tu, Senhor, conhece... tu, Adonai, né? Conhecedor dos corações de todos,
mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Matias em hebraico, Matitiarro, é o mesmo nome de Mateus, tá? Significa dádiva de Yahweh. Senhor, conhecedor dos corações. No grego, cardiognosta. Cardiognosta. Cardia, coração. Gnostos, conhecedor. Só Elohim conhece a intenção real do ser humano. Versículo 26. Lançando de sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Lança-sorte, em hebraico, goral. Esta é a última vez que as sortes são usadas na Bíblia para se conhecer a vontade de Elohim. Contexto: era uma prática antiga, como o Urim e o Tumim do sumo sacerdote. Após Atos 2, com a descida do Espírito Santo, os discípulos não precisam mais de sorte. Eles são guiados diretamente pelo Espírito de Deus. Resumo técnico, fechamento do capítulo 1. Termo original, ali dos termos que aparece ali, Hakeldama, Kleros cardiognosta, Episcope, aí tem o nome, ok? A aplicação. Fiz uma imagem para representar, interessante aqui, né? Yeshua HaMashiach, tá? De uma maneira bem original, né? Aqui o Monte das Oliveiras, ok? Nome em hebraico, confins da terra, tudo em hebraico aqui, ó. Samaria, Choron, aqui, ó. Samaria, tá? Yehudá, Judéia aqui, tá? É uma ilustração bem interessante, tá? Afisei Haaretz, confins da terra, tá? Ruach HaKodesh, Espírito Santo, aqui, ó, Ruach HaKodesh, tá? Yosef Ban Sabá, José Barrabás, né? As escrituras, tá falando aqui o Taná, aqui, ó, Taná, tá? O oráculo, ok? Vai ter aqui, ó, nome, oráculo, comunidade, Kehilat Hamashiach, comunidade do Messias, Kehilá, né? Hamashiach, né? O sinal maçorético ali tá meio fora aqui. Shimion Kefa, tá bem pequeno aqui, ó. Shimion Kefa. É só uma ilustração, tá? Matias, tá? Aqui, ó. Matitiarro, tá escrito aqui, ó. Matitiarro, ok? Matitiarro, que na verdade Matias e Matitiarro, Mateus é a mesma coisa, tá? Não sei porque eles transliteraram diferente. Então havia dois de Mateus, né? Matitiarro e Mateus e Matias é a mesma coisa, tá? Não sei por que eles mudaram isso, né? Aqui está escrito Sherinat e Elohim, presença de Elohim, tá? Interessante, né? Aqui as sorte, né? Glossário hebraico, capítulo 1. Este glossário reúne os principais termos, nomes e conceitos analisados até aqui, resgatando a essência de Yeshua e da sua comunidade que é lá. E aí você tem o nome Yeshua, o Eterno Salvo, o nome original de Jesus, Hamashiach, Teshuvah, retorno, Ruach HaKodesh, Sherinah, Kehilá, Heder HaElion, o cenáculo, ok? Taná, escrituras sagradas, Shimion Kefas, Simão Pedro, Matitiarru, Matias, Zeitin, o Monte das Oliveiras, Goral, sorte, destino, testemunha, e Raquel Dama, campo de sangue, ok? E aqui eu terminei o capítulo 1, ok? Capítulo 1. E aqui, ó.
E aí eu terminei o capítulo 1. Eu já na próxima vou deixar um evento por dia aqui. Vou fazendo. Já fiz o segundo capítulo, estou preparando. Eu acho que foi interessante essa leitura. Essa dinâmica aqui para quem gosta das escritoras, né? Você que pegou essa live atrasado, volte a live para você pegar desde o início, desde o versículo 1, o prólogo. Eu vou falar ali de Atos, tá? Quem escreveu, o nome do livro, tal, e vou trazendo ali as características dele aqui nessa nossas aulas que eu vou fazer. Eu acho que outro capítulo vai até o 47. Eu vou trazer mais explicações. E eu acho que fica bem legal para você que gosta de aprender. Por que Atos é importante? Atos vai falar da igreja, do que é ser uma igreja. O que é ser uma comunidade? Não é abrir um templo, isso não é igreja. Não. A igreja não tinha templo até o ano 300 e alguma coisa. Isso desmonta o sistema religioso. O sistema religioso, ele precisa de templo, CNPJ. Porque muitos visam o quê? Estrutura física. Yeshua está tratando de uma estrutura no povo. A igreja do Messias é o povo que vai crer nele e obedecer a ele. Só que o ser humano viu que... dá para dominar pessoas e aprisioná-las. E aprisionando essas pessoas e tendo elas como objeto de comércio, fazendo religiosidade, a pessoa pode ter poder sobre essas pessoas, influência sobre essas pessoas, e aí gera os interesses escusos. Tem muita gente ficando rica em nome de Deus usando a religião. Tem igrejas que têm banco próprio. Mas a igreja de Atos, todos tinham tudo em comum, viviam como uma família única, todos se ajudavam. Essa é a igreja primitiva. Bom, eu te pergunto, quem que você quer seguir? O Deus da Bíblia e ser a igreja verdadeira? Porque a igreja não é um sistema que foi feito. CNPJ, construções físicas. A igreja do Mashiach é os que creem, obedecem e se unem. A igreja verdadeira tem características. Então dá para saber se é uma igreja falsa ou verdadeira pelos frutos. Se tu lê Atos e você se parece com a igreja de Atos, você é uma igreja verdadeira. Mas se tu tá se parecendo com Roma, aí filho, tu tem que fazer techuvá. Se tu tá se parecendo com a grande Babilônia, tu precisa de techuvá. Ainda dá tempo, eu espero. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Isso significa que se ainda estamos nós estamos no Cronos, né? O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos que você viu aqui. Se Deus ainda der tempo, ainda dá tempo de pessoas saírem da Babilônia. Por isso que é muito importante você, por exemplo, eu trabalho todo dia para Deus. Todo dia. Eu estou aqui fazendo trabalhos novos, tentando fazer o que eu posso para tentar ensinar. Mas não depende de mim você querer aprender. Pegou? Tá cheio de gente, é de graça. Tá livre aqui no YouTube. O material didático. Bom, a minha missão eu estou cumprindo. Eu vou tentar fazer Atos todo.
tentar fazer uma série com esses esboços. Fica bem legal para você ler. Opa! Imagine se eu fizesse um livro com esse conhecimento. Fazer um livro para vender exemplares. A maioria das pessoas pensam em fazer dinheiro. Eu penso em levar conhecimento a quem precisa. O ponto claro aqui que eu, como servo do Eterno, Felipe Cunha, quer ensinar pessoas a sair do buraco. Agora, precisa as pessoas quererem sair do buraco, né? Não basta querer existir alguém para lançar uma corda se você não quer segurar ela. Então, a verdade é que se você quer ser uma igreja verdadeira, continue aqui para aprender. Eu estou mostrando versículos, traduzindo palavras, trazendo conhecimento que não está na Bíblia em português. Imagine eu há 16 anos atrás só com a Bíblia na mão. Se vira aí. O meu professor, o Espírito Santo, foi me ajudando, me dando as ferramentas. Hoje eu tenho muitas ferramentas. Hoje, no mundo que ele está vendo, as ferramentas são muitas. Então dá para fazer um trabalho top. E se eu me aprofundar mais aqui, vai ficar bem grande o material, porque você pode trazer outros conceitos, coisas que estão na tradição, mas o ponto é, Atos nos ensina a ser crente verdadeiro, a não ser enganados pela grande meretriz, a vivermos a verdade. Na próxima aula vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, os 3.000 se batizaram e como conviviam os convertidos. Vamos dar sequência para você ler Atos. O primeiro livro que o Senhor mandou ler. Foi transformador na minha vida, conhecer o livro de Atos, porque dentro do livro de Atos que eu aprendi a ser servo de Deus. Tinha coisas estranhas ali, o Senhor queria me mostrar. Então isso aqui é uma viagem em Atos. Eu espero que você fique aqui para você aprender. Ok? Então aprenda a ser uma verdadeira igreja, porque se você ler Atos, eu não estou me parecendo com essa igreja. Aí, meu amigo, se eu estou lendo, não estou me parecendo com essa igreja, aí deu ruim, né, filho? Aí deu ruim, né? Se tu não se parece com a igreja que o Machia deixou a congregação que ele deixou aqui, tu tá se parecendo com o quê? Seu Jesus usa um manto vermelho? Tem os olhos azuis, cabelos louros, loiro, o Machia é louro, os olhos azuis, aquele manto vermelho, cultuado no domingo, adorado como trindade. Então eu lamento te dizer, lamento por você, porque eu estou no Messias da Bíblia, você está na Babilônia, e é preciso sair dela o quanto antes, para que você possa se libertar desse sistema religioso na qual Deus habita dentro do homem. Nós não precisamos mais de templo. Não que eu seja contra você ir a algum templo. O problema todo está o que se transforma quando o ser humano ele se tranca dentro de uma lata, imagine uma sardinha enlatada. A sardinha foi feita para quê? Tá no mar. Aí um dia ela é pega aprisionada, né, e vira aquela sardinha enlatada e fica nas prateleiras do mercado. É assim que está a igreja. Chamados para fora para levar Deus para as pessoas. Aí vamos se trancar. Vamos fazer os nossos shows. Imagina que o cara acha que é obra de Deus fazer cantina, fazer rifa, fazer um monte de coisa que Deus não mandou e que é pecado, para fazer dinheiro, para poder pagar o ídolo deles para ir cantar ou ir pregar. Aí pagam 5, 10 mil reais para aquele cantor famosinho e o povo fica lá todo na expectativa, põe a melhor roupa para ir ver o ídolo. Que diferença do mundo vocês têm? Igual a pessoa que eu vou responder aqui. Ai, irmão, você me respondeu. Ai, meu Deus. A pessoa fica alegre. Imagina. Irmão Felipe. Quê? Você tá
me confundindo com a Babilônia? Gente, que mentalidade pagã. Vai querer autógrafo? Vai se converter, filho. Eu sou comedor de arroz e feijão. A diferença é que eu sirvo ao Deus da Bíblia, o Deus de Israel, e quero viver a verdade. O ponto é esse. Eu não sou artista. Então as pessoas vão... eu quero ver aquele cantor. Rapaz, vai ser crente, rapaz. Vai ser crente, rapaz. Eu quero um autógrafo. Rapaz, vai se converter, rapaz. Tu não é crente ainda. O cara é comedor de arroz e feijão igual você. Quando você vai num sepultamento, aí você passa por um monte de sepultura, você vê lá João, Maria, José, várias classes sociais, tudo enterrado ali, ó. O cara pode ter um túmulo mais bonitinho, pra botar ouro em cima dele, mas morreu do mesmo jeito. Sabe, o ser humano, eles que transformam pessoas em ídolos. Pare com isso, irmãos. O cantor vai vir aqui cantar. Tá bom, e aí? Eu vou cantar. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Eu posso cantar até em hebraico. Kashem Tzion. E eu posso cantar aqui. Kra Israel. Baver hulo mekomra. Kra Elohim ushmota. Então, a pessoa cantou, tá cantando, aí o povo fica lá. É o ser humano que faz seus ídolos. Para com isso, gente. Para de idolatria. Aí fica o cara lá, faz cantina, faz não sei o que, e as irmãs se matam em trabalhar para fazer dinheiro. Se esse cara fosse crente, esse cantor, esse pregador, ele não cobraria. Tem pregadores hoje que fazem contrato e só vão nas igrejas se pagar. E eu prego 16 anos de graça. Aceito a oferta voluntária que é bíblica e que até o Senhor recebeu. Se alguém chegar e quiser me abençoar, amém. Deus tocou, tá tudo bem. Agora, o cara chegar e ter a cara de pau de fazer um contrato para poder levar a palavra de Deus, ele não é crente. Nunca foi. Porque eu digo para você que eu não precisei nunca cair da fé para fazer esse tipo de coisa. É? Sim. E eu digo para vocês, é possível servir a Deus do jeito que está em Atos. Do jeito que está na palavra. Agora, pouca gente quer viver a verdade, quer andar no uno, igual eu tenho. Em 2001, 24 anos. Irmão, bom, é o que eu tenho. E agradeço muito por ele ter me dado. Tem gente que corre atrás de vento. Eu estou correndo atrás do eterno, da fé, da verdade. Aí o cara faz de tudo por dinheiro. Vende a palavra, negocia o evangelho. O cara tá no status. Ele só vai se pagar, vira um mercenário. A igreja de Atos nos ensina que os apóstolos eram ajudados, eles eram assistidos. Isso é um mandamento do Senhor. Sim. O mandamento do Senhor em Mateus 10 diz: não cobre nada. A ninguém, você não cobra nada. Eles, aonde você for, vão ajudar vocês. Isso está explícito lá. Você não cobra nada porque de graça você recebeu. Mas o lugar que você for, vai te assistir. Chegando lá, você come, bebe e fica lá. Mas se alguém não te receber, profeta, e não custear a sua despesa,
Yeshua diz em Mateus 10, este lugar receberá maior juízo que Sodoma. Sabe quem é Sodoma? A cidade que não amparava peregrinos. Quem não recebe um missionário e custeia a vida dele ali, esse será considerado pior que Sodoma. Então não precisa cobrar nada. Mas se ninguém ajudar, deixa que papai trata. É assim que se prega evangelho. Você prega evangelho, Deus vai levantar pessoas. Mas se aquela cidade não receber, sacode o pé. Até a poeira do teu pé, tira do seu pé. Essa cidade vai receber rigor maior que Sodoma. A Sodoma é conhecida a cidade de todos os tipos de pecado, irmãos. Então o cara que não ajuda um missionário que é fiel a Deus, ele vai ser considerado pior que Sodoma. Então o cara que ele chega, ele cobra para pregar, ele desconhece o poder de Deus. Ele desconhece que Deus cuida das aves do céu. Ele desconhece. Agora, Deus quer te dar um Uno. Hoje ele não quer te dar um carro novo, ele quer te dar um Uno, ora. Você já fique feliz com o Uno que Deus te deu. Mas a maioria não quer esperar, tá no Cronos. Ah, eu quero agora. Não, eu quero quando Deus me der. O dia Deus vai me dar um carro novo? Acredito. Quando? Não sei. Está no Kairos. Não no Cronos, amém? Vai ser quando Deus quiser. E aí? Eu vou dizer para você, olha aqui. O Kairos do Eterno. Esse é o tempo de Deus. Então nessa aula você aprendeu isso, amém? Vamos lá, amanhã nós falaremos da descida do Espírito Santo, dom de línguas, discurso de Pedro, dos 3.000 batizados e como viviam os convertidos na aula de amanhã. Acompanhe aqui que vocês vão estar ligados. Lembrando que nós ainda estamos em Matzot, que é a festa dos pães sem fermento, até o dia 9, vai até o dia 10. A gente começou, são 7 dias, começamos na sexta no pôr do sol, nós iremos no dia 10 ao pôr do sol, tá ok? Que o eterno Elohim de Israel venha abençoar a vida de vocês sejam abençoados, deixe seu joia, compartilhe a mensagem e amanhã estaremos aqui novamente dando sequência a essas aulas aqui, ok? Deixe seu comentário de onde você é, para a gente saber. E que o Eterno abençoe a vida de todos que têm ajudado esse trabalho. É muito importante a gente estar aqui todos os dias, amém? É muito importante porque é o evangelho que tem que ser anunciado a todas as nações. Dos mandamentos do Senhor Yeshua é até os confins da terra. É até os confins da terra. Essa palavra tem que chegar aos confins da terra. Olha, eu tenho uma ouvinte lá no Japão que só ela é da Teshuvah. De família budista, maioria ateus. Ela tem nos acompanhado já há uns 4 anos aqui. Me testemunhou que a vida dela mudou em várias áreas de sua vida. Deus abençoa ela. Isso é um testemunho da onde o evangelho tem chegado. Amém? Provavelmente eu nunca chegarei no Japão. Só Deus para fazer um milagre desse. Mas a palavra chegou. É muito importante que você, como servo de Deus, saiba que a palavra do Senhor chegou na África, na Teshuvah com Yeshua, chegou na Alemanha, chegou na Irlanda, chegou na Bélgica, chegou na Inglaterra, também chegou na França. Veja, Portugal, brasileiros espalhados, inclusive portugueses, acompanham e recebem a palavra. Língua portuguesa, né? E se eu pudesse, eu falaria para qualquer idioma. Amém? Eu estou aqui para ajudar pessoas de todos os lugares. Tá? Se você fala em outro idioma e em português, e você sabe fazer esse trabalho, baixa o vídeo, faz uma tradução no seu idioma do seu país e os nossos vídeos são liberados para baixar e ser compartilhados em qualquer língua. Tá ok? Não tem direitos autorais nos meus vídeos. Todos estão públicos para todos, tá ok? A palavra de Deus não pode ter direitos autorais. Ok? Não, é direito de imagem. Está liberado, tá ok? Só não comercialize, tá ok? Porque eu não comercializo. Pregue, ensine, leve para as pessoas aonde você puder. Amém? Faça esse trabalho. Nem Yeshua fez o trabalho sozinho. É preciso de discípulos
que baixem, que repostem e que traduzam, façam a tradução para outros idiomas. Então, se você mora em outro país e pode fazer uma tradução em algum corte, faça para o seu povo. É importante eles receberem a palavra, porque, irmãos, estamos num tempo que o conhecimento da palavra tem ficado cada dia escasso, está cada dia pior. Poucos são os mestres que ensinam Bíblia. Muita gente quer ensinar religião. Eu vou ensinar a Bíblia. O cara quer ensinar judaísmo, o outro quer ensinar filosofia. Eu quero ensinar a Bíblia, irmão. São 66 livros, entendeu? E especialmente Atos dos Apóstolos, que cumpre-se no Messias. O paralelo é muito interessante, que eu vou mostrar na outra aula, de tudo que aconteceu lá no Taná e aconteceu na vinda do Senhor Yeshua. Então, irmãos, agora nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor, como vocês viram aqui na aula de hoje. Então, Yeshua voltará, ok? Enquanto ele não voltar, nós estaremos aqui trabalhando aqui para o nosso Senhor, ok? Um abraço para todos. Hashem abençoe a vida de vocês, amém? Herônides, São José dos Campos. Um abraço, irmão. Tudo de bom, ok? Todos vocês estão aqui? Tudo de bom aí, tá bem? Um forte abraço para todos. Hashem vos ilumine. Um abraço fraternal. Sabe que para estar aqui é uma luta, sabe? Os dias, cada dia são mais lutas. Tenho enfrentado umas lutas aí. Mas o Senhor tem me agraciado. Tenho sido atacado no estômago, porque eu uso muito a garganta dói. Mas o Eterno tem me dado força para estar aqui. Conto com a sua oração, que é importante, a sua oração, para que a gente fique de pé. Amém? Os dias não são fáceis. Tá ok? Nós vamos estar aqui amanhã, depois das 7 horas da noite. Acompanha aí na descrição do vídeo os nossos canais, tá bem? Saúde, quiser falar comigo, nosso e-mail tá no topo. E até a próxima, se assim Hashem nos permitir. Saúde, irmãos.